Olá, seja bem-vindo. Hoje, para que você possa curtir o verão tranquilamente, o Universo Femina vai falar sobre o modo certo e seguro de como usar os protetores solares. Existem 6 fototipos, vai do 1 que engloba peles e olhos claros ao 6, referente à pele negra. No Brasil, as pessoas em geral têm o fototipo 4, pele clara ou morena clara com cabelos castanhos escuros e olhos escuros. O estabelecido como ideal pela Food and Drug Administration, DEFDOM, a órgão americano de vigilância sanitária, é o 30, desde que seja aplicado a cada 2 horas na pele exposta ao sol. A maioria dos protetores protege tanto aos raios UVA quanto aos raios UVB. Os raios UVA são emitidos ao longo do dia e penetram na pele em profundidade, provocando manchas e envelhecimento, além de diminuir a elasticidade. Já o UVB age na superfície e é responsável por bronzeamento e queimaduras. Sua incidência é maior entre 10 e 16 horas. A longo prazo, ambos podem causar câncer de pele. O FPS indica o nível de exposição solar baseando-se no eritema, que é a vermelhidão, e o tempo que leva para que isso ocorra. A porcentagem de proteção cresce proporcionalmente apenas até o 15. Um produto com FPS 30 não tem o dobro de proteção de 15. A partir do 30, não há alteração significativa. No entanto, filtros com FPS acima de 30 costumam ter componentes que conferem a chamada proteção física, proporcionada por substâncias como óxido de zinco e dióxido de titânio, que não são absorvidas pela pele. São as melhores opções para crianças e para adultos de pele sensível, por ficarem na superfície da pele e não causarem alergias. Os ativos dos filtros físicos ou bloqueadores aumentam a proteção contra os raios UVA, formando uma barreira na superfície, espécie de película de refração, e dispersam os raios, por isso, às vezes apresentam uma cosmética menos agradável, com textura opaca e espessa. Os filtros químicos, chamados de protetores, têm moléculas que absorvem e transformam a luz, impedindo que agrida a pele. Sua formulação é leve e facilmente absorvida. Os protetores mais indicados são os que oferecem uma combinação dos dois processos, tanto químico quanto físico, além de resistência à água e ao suor. Mesmo uma pessoa que já esteja bronzeada, quando em exposição direta ao sol, vai precisar usar um fator de proteção para o rosto e corpo de no mínimo 30. Não diminui, mesmo depois de pegar uma corzinha, deve ficar atenta para reaplicar a cada 2 horas pelo menos. A quantidade recomendada de protetor é de cerca de 7 colheres de chá, de forma que consiga cobrir toda a superfície do corpo, face e pescoço, região peitoral e barriga, costas, braços e ombros, pernas e pés. O ideal é passar o filtro em todo o rosto e corpo 30 minutos antes da exposição, não esquecendo locais como pescoço, orelhas e até divisão risca no cabelo. Alguns produtos são capazes de oferecer proteção imediata. O correto é reaplicar a cada 2 horas e até antes disso, caso a pessoa transpire muito ou entre na água, ou que remove o filtro, sobretudo se não for resistente ou à prova d'água. Produtos em spray ou gel, por serem mais fluidos, podem ser eliminados da epiderme antes, por isso é interessante repassar, até em intervalos um pouco menores. Um produto resistente à água significa que é capaz de agir por 40 minutos de imersão. Os à prova d'água resistem a 80 minutos, ou seja, o FPS fica inalterado por esse tempo com atividade física moderada, e deve ser reaplicado após tais períodos. A textura do protetor deve variar de acordo com o tipo de pele. A normal geralmente se dá bem com qualquer filtro. A pele seca pede textura mais cremosa, enquanto a oleosa exige um toque mais enxuto, como de loções ou géis. Caso contrário, pode surgir o que chamamos de acne cosmética, que ocorre pela obstrução de poros e, em consequência, forma cravos e espinhas. Produtos com alta proteção não impedem o bronzeamento, mas reduzem bastante o efeito pigmentante do sol, especialmente se tiverem filtros ultravioleta. Aqui é a radiação que mais escurece a pele.
A quantidade de melanina, sem dúvida nenhuma, protege a pele, pois funciona como um filtro solar natural. A pele mais escura tem maior resistência ao sol. Isso não quer dizer que esteja imune aos danos dos raios ultravioleta, que podem provocar queimaduras e envelhecimento. Mesmo, pele negra precisa de filtro solar de fator no mínimo 30 para a praia ou para a piscina. Mesmo sob o guarda-sol, é necessário usar protetor solar. Em dias nublados, 60% da radiação ultravioleta atravessa as nuvens. O guarda-sol não é suficiente para bloquear, e as barracas, que devem ser feitas de algodão ou lona, em geral deixam passar 50% dos raios. Importante, evite as de nylon. 95% ultrapassam o material. E existe também a radiação que vem da areia. Estudos comprovam que ela chega a refletir 17%. Os protetores para práticas esportivas se diferem dos comuns pela diferença do tempo de resistência, considerando-se a imersão em água, ou a sudorese do corpo. Os comuns são facilmente removidos nessa situação. Os indicados para a prática esportiva apresentam uma textura diferenciada, exatamente para que continuem agindo com eficácia por mais tempo. Também são menos irritantes em caso de contato com a mucosa dos olhos. Para a prática da atividade física, eles devem ter FPS acima de 50, o que até ajuda para que sejam mais espessos e aderentes. Permanece a indicação de que haja reaplicação após 2 horas, com atenção para não esquecer regiões como nuca, orelhas e lábios. E uso de bonés, chapéus e roupas apropriadas. Há no mercado algumas feitas com tecidos capazes de filtrar a radiação. As loiras devem ter atenção na piscina, pois há risco de os fios adquirirem uma coloração esverdeada pelo contato com substâncias, como o sulfato de cobre utilizado na limpeza da água. E atenção, exatamente como os protetores de pele, os filtros capilares precisam ser reaplicados a cada 2 horas ou depois de mergulhos. Em casa, troque os itens diários pelos amplos cremes de tratamento para o verão, que costumam ter mais vitaminas e garantem uma hidratação extra nessa fase do ano. É uma vez por semana. Lave com shampoo anti-resíduos para retirar qualquer acúmulo de sal ou do próprio filtro solar, e invista numa potente hidratação. Os produtos matificantes, aqueles que inibem a produção de sebo, possuem agentes que tiram o brilho da pele. Não se preocupe, isso não leva à obstrução dos poros, o chamado efeito rebote, pois tais ativos não retiram a oleosidade. Eles podem ser usados mesmo por pessoas de pele seca. Para a pele gordurosa, o mais adequado são os veículos oil-free e não comedogênicos, que não pioram o quadro nem provocam acne. Alguns alimentos, como a cenoura, a beterraba, o mamão, a manga e caqui, podem intensificar o bronzeado. Isso ocorre porque eles são ricos em carotenoides. Eles trazem um pigmento, o caroteno, que se deposita na superfície da pele e que dá a ela um tom amarelado. Se a pessoa quiser estimular o bronzeado, pode enriquecer seu prato com esses alimentos 1 mês antes de começar a se expor ao sol. Mas o bronzeamento não é um efeito desejado do ponto de vista médico, pois agride a pele, com inflamação e formação de radicais livres. Existem cápsulas que potencializam o bronzeado. Elas contêm em sua fórmula os carotenoides beta-caroteno e licopeno. Elas ajudam no escurecimento da pele e funcionam como antioxidantes, oferecendo uma proteção natural contra os raios UV. A ingestão não substitui a aplicação do filtro solar. Não há contraindicação. É o ideal começar a tomar 30 dias antes da exposição. Não se deve tomar sol por pelo menos 15 dias antes e 15 dias depois da depilação a laser, sob pena de aparecerem manchas. Se houver queimadura ou irritação local, no caso de cera ou gilete, o ideal é esperar pelo menos 5 dias, ou até que o quadro melhore. O sol desgasta as cores do desenho da pele tatuada e faz com que ele perca o brilho e até fique disforme.
portanto, deve-se aplicar filtro solar de alta proteção, UVA e UVB sobre o trecho de pele tatuado, e, se possível, durante os horários de pico entre 10 e 14 horas menos, lançar mão também da barreira de uma roupa como camiseta ou short, dependendo do local da tatuagem. Devemos criar o hábito de aplicar o filtro solar diariamente antes de sair de casa, mesmo que seu trajeto seja casa, carro-trabalho, carro-casa. Os vidros do carro ou de um ambiente barram apenas um pouco da entrada dos raios solares, mas não o suficiente para a proteção da pele. Além disso, algumas manchas pioram, ou seja, escurecem com a luz do computador ou com a branca dos escritórios. Quem tem melasma, que são as manchas escurecidas na face, deve ter cuidado redobrado. Nas peles oleosas, é recomendável usar apenas o filtro solar, escolhendo um produto que não resseque tanto, que traga componentes hidratantes. Há vários no mercado que unem as duas funções, que trazem ativos como ácido hialurônico e antioxidantes, como vitamina C e E. Já as pacientes com pele normal ou seca podem optar pelo hidratante e pelo filtro solar nessa ordem. O filtro é sempre o último. Por cima dele, só a maquiagem. Fique tranquila. Não há perigo de alteração do índice. Existe uma diferença entre maquiagem com filtro solar e filtro solar com cor. Na primeira entram bases corretivos ou pós que trazem compostos com ação de proteger do sol. Geralmente, são os filtros físicos que refletem a luz. Se o índice é adequado, de no mínimo 30, e amplia a cobertura UVA e UVB, podem ser usados sozinhos como proteção diária, mas não durante a prática de esportes ou a exposição direta na praia ou na piscina. Nesses casos, não dá para dispensar o filtro. Já os protetores com cor oferecem, em sua maioria, uma barreira ao sol mais elevada, e são muito práticos no cotidiano. A proteção não é cumulativa, quer dizer, se aplicar 2 filtros com FPS 30, não chegará ao FPS 60. Espero que tenha gostado do vídeo. Se sim, deixe o seu like, comente, se inscreva no canal e ative as notificações. Obrigada por assistir. Até o próximo vídeo.